coisa por cento de chance de cair o Curitiba. Acho que não vai rolar, não. E o Estado de Minas diz que o Cruzeiro foi do alívio à frustração em meia hora, né? Eu acho que esse empate está sendo muito tratado também pelas circunstâncias do jogo, mais do que pelo que ele representa na tabela, né? Como eu disse, na tabela ele não foi exatamente bom para ninguém, mas o Extra considera que ele não foi tão ruim, né, para o Vasco. De novo, né, em função das condições que se apresentaram ao longo da partida. Então temos, Maurício Paulucci, um Vasco um pouco mais aliviado e um Cruzeiro mais decepcionado, não é isso? Bom dia. Eu acho que pelos destaques, pelas manchetes dos jornais, fica bastante claro assim, que para um lado esse resultado de ontem foi importante e para o outro foi de extrema frustração. Muito bom dia para você, Barreto, Jéssica, Éboli, todo mundo que está nos acompanhando no Redação de hoje. O nosso editor aqui de BH, Eduardo Almada, agora ele está lá em cima editando no VT, mas ele trouxe um questionamento muito legal, porque nos últimos 2 jogos o Cruzeiro vence o Fortaleza fora de casa e soma 3 pontos e empata com o Vasco dentro de casa. O Mineirão não tinha torcida, mas o Cruzeiro soma 4 pontos nesses últimos 2 jogos. Imagina se fosse o contrário, se o Cruzeiro tivesse empatado com o Fortaleza fora de casa e vencido o Cruzeiro, até vencido o Vasco ontem, perdão, no Mineirão. Eu acho que com certeza, animicamente, emocionalmente, seria outro momento para o torcedor do Cruzeiro e para todo o time que agora é comandado pelo Paulo Autuori, fez a sua segunda partida comandando interinamente o Cruzeiro, vai comandar até o fim do Campeonato Brasileiro, ele que era diretor técnico. Ontem o Cruzeiro foi para essa partida, a gente está vendo o Mineirão vazio, imagens que dão até arrepio, né? Nos fazem lembrar daquela época horrorosa da pandemia em que os estádios estavam vazios. O Cruzeiro, os torcedores até se organizaram para fazer uma festa ali do lado de fora. Cerca de 50 torcedores fizeram um barulho ali na hora que o ônibus do Cruzeiro chegou, mas depois voltaram para casa para acompanhar a partida no Premier. E o Cruzeiro já começa a partida sofrendo esse gol. Uma falha do Luciano Castan, que deixa ali o Pulmita Rodrigues dominar com muita tranquilidade e fazer 1-0. O Verratti também tinha tido um gol anulado nesse primeiro tempo. O Cruzeiro, aí jamais, aos 40 minutos do primeiro tempo, chega ao empate com uma jogada individual bonita do Arthur Gomes, que empata a partida. E depois esse lance do pênalti. A bola pega no braço do Rossi, o Voaden vai até o VAR, faz a consulta e assinala o pênalti. O pessoal do Vasco ficou pedindo um impedimento na origem da jogada do Vasco, que o Vital estaria em impedimento, mas a impressão que me deu, vendo a imagem da câmera de impedimento, é que o Maicon dava condições para o Vital. Bruno Rodrigues converteu a penalidade e virou o jogo para o Cruzeiro. Olha como a situação se inverteu completamente. E aí o segundo tempo, como a Jéssica disse, não foi uma partida tecnicamente muito boa, o jogo não foi um jogo bonito e bom de assistir, e o empate do Vasco saiu numa jogada em que o Cruzeiro já estava prevendo. Nesse lance do escanteio, no banco do Cruzeiro, jogo sem torcida dá pra ouvir, né? O pessoal estava cantando, gente, cuidado com o segundo poste, cuidado com a jogada alçada na segunda trave. E o Paulo Autuori disse isso depois até na entrevista coletiva, que sabia que o Vasco faria esse tipo de jogada, e o Vasco chegou ao empate com o Gabriel Peck, depois o Rossi acabou sendo expulso por reclamação no banco de reservas. E acho que o lance que o torcedor do Cruzeiro mais lamentou nessa partida de ontem contra o Vasco foi, de fato, no finalzinho da partida. A gente vai ver o lance daqui a pouquinho. Ainda teve essa recuperação de bola do Vasco. Esse gol foi anulado também por impedimento, o gol do Verratti. E o que o Cruzeiro mais lamentou, de fato, foi porque a defesa do Cruzeiro tem sido muito sólida nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem um saldo de gols positivo, 2, o Vasco tem menos 8. E o Cruzeiro só tem esse saldo de gols porque a defesa tem feito um bom trabalho ao longo desse Campeonato Brasileiro. Só que ontem, quando o ataque do Cruzeiro, de fato, volta a funcionar, marca 2 gols na partida, a defesa acaba sofrendo esses 2 reveses, né? Um por uma jogada aérea que o Cruzeiro já tinha percebido que poderia acontecer, e o outro numa falha individual do Luciano Castan. E aí, gente, aos 48, vou deixar para vocês comentarem, porque esse aí beira o inacreditável, realmente. O Wesley, último lance do jogo, 48, ele recebe dentro da pequena área e foi muito, muito, muito criticado por ter perdido esse gol que poderia dar a vitória ao Cruzeiro. Se o Cruzeiro vence essa partida, se essa bola do Wesley entra, o Cruzeiro poderia ter ultrapassado o Internacional na tabela de classificação e tá muito bem. O momento poderia ser outro. Esse foi o cenário desse empate 2-2. Como eu disse, um empate muito frustrante para o torcedor do Cruzeiro por conta dessas circunstâncias e muito por conta desse gol perdido pelo Wesley que entrou no segundo tempo, e para o Vasco com certeza foi um ponto valioso, porque fora de casa o Vasco é um concorrente direto do Cruzeiro e impediu que o Cruzeiro ultrapassasse o time carioca na tabela de classificação.
Eu vou dar a minha opinião baseada apenas na minha experiência de peladeiro. De perder gols assim. De perder gols assim e até piores. É. Não foi tão fácil não, quanto parece. Ele está encoberto por dois jogadores do Vasco e quando a bola chega, ela já chega no pé esquerdo. E ela chega quicando também. E ele não tem. Chega redondo. Se ele está acompanhando a jogada, assim, eu não tenho condição de afirmar nada disso. Isso é uma impressão que eu tenho daqui. Que esses dois jogadores do Vasco à frente dele fazem com que ele perceba a bola chegando muito em cima. Ele não tem tempo de se posicionar para o chute antes, ó, tá vendo? Não, ele não chuta, a bola que Ele chuta tenta ele. dominar, me parece. Eu acho que o erro dele é esse. Se ele tivesse... Isso mostra que ele não tá confiante. Porque se o atacante está confiante, ele finaliza de primeira. Uma bola dessas. Ele Mas não aí tenta é que dominar. tá, eu acho que não deu nem tempo de ter essa confiança, sabe? Porque quando ele percebe a bola chegando, muito em cima. ela já está no outro pé. A crítica Pode que eu ser. faço é que ele estava bem posicionado e deveria estar preparado para essa situação. Porque quando você se posiciona onde ele está, na pequena área, você tem que se posicionar, e ele está muito bem posicionado. Deixa achar a Justamente bola, né? esperando por um erro de alguém para finalizar. Sim. Se ele toma um susto, que me parece foi o que aconteceu, ele toma um susto na medida que a bola chega no pé, Pois é. que ele não está esperando, o erro ele não está esperando por esse momento. Então, ele, não sei se faltou estar ligado, mais ligado, porque ele estava muito bem posicionado. Ali, de fato, é dar o tapa na bola e correr para o abraço. Mas ele não chuta, a bola bate nele. É que ele tenta dominar a bola. Essa imagem é não que pode. complica para ele, né? Porque mostra o gol aberto. E ele né? está vendo a jogada toda sendo realizada. Exato. Ele vê o jogador, o companheiro, chegar à linha de fundo e fazer o cruzamento. E ele mostrou um certo despreparo para a situação de finalização. E ele é um atacante, né? Não pode. Eu não consigo defender o Wesley nessa. Eu também não consigo. Essa ele tem que finalizar, tem que estar preparado para finalizar de primeira. Porque até acho que se ele tá posicionado no segundo pau, ele tá esperando justamente isso que o Éboli destacou, né? Tá esperando Que uma a bola bola ali. venha em algum E quem tá no momento, segundo né? pau é pra finalizar, é pra colocar ela pra dentro, né? Quem tá ali não vai poder dominar, parar, pensar, porque sabe que ali é um espaço Exato. curto de decisão. Eu só acho que do jeito que a bola chegou, ele não tinha como dominar. Agora entendo o que vocês estão dizendo, que talvez ele pudesse estar mais preparado para a chegada dessa bola. É isso. né? O susto do fato da bola ter passado por dois marcadores não é condizente com o posicionamento dele. A gente vai mostrar hoje o gol de um cara que está sempre preparado para finalizar, que é o Cano. Que é o Cano. Do jeito que vem, tem que botar para a rede. A bola vem e ele está sempre pronto para Mas botar é uma pra questão de dentro. confiança também. Às vezes, quando o atacante não está muito confiante, ele tenta ajeitar a bola antes de finalizar. A bola não veio redonda, ela veio irregular, então acho que pela falta de confiança tentou ajeitar para finalizar para o gol. E aí perdeu o tempo da jogada. E foi um gol tão fácil de fazer que mesmo tomando o susto, ele poderia ter feito o gol. A bola Sim. poderia ter batido do jeito que bateu nele, mas ido na direção do gol. Aí ele deu azar. Aquela bola ainda foi caprichosamente para o lado e fugiu do gol. Mas um desespero, cara. a gente tem visto isso bastante acontecer com o Cruzeiro, né? De lances em que o Cruzeiro poderia fazer gol, que é uma chance até clara de gol ao longo do campeonato e o Cruzeiro tem desperdiçado. Mas foi um jogo muito pobre. Foi um jogo muito pobre. Tecnicamente, uma coisa assim. E esse lance foi pênalti, né? Isso aí. Pra mim não tem discussão. Eu fico com pena do Rossi, porque lógico que o jogador não vai com essa intenção. Mas ele tira a bola do domínio do. Não foi proposital, do mas ele adversário. desarma o adversário com a mão. Não tem. O Rossi teve uma noite infeliz, porque fez o pênalti e depois conseguiu ser expulso no banco de reserva. O jogador que é tão importante pro Vasco nessa temporada, né? Mas, voltando à questão Os técnica. jogadores agora estão achando bonito ser expulso no banco de reserva, né? Parece que assim é um recado que ele passa para a torcida de que ele está participando do jogo. Se bem que nem torcida tinha ontem, né? Nem Passou torcida só para a rede tinha. social mesmo. Desculpa, mas eu quero fazer outro parênteses aí, né? A punição da falta de torcida atinge inclusive o outro clube, né? O que o Vasco tem a ver com o fato de que a torcida do Cruzeiro invadiu o campo do Coritiba? Aí o torcedor do Vasco não pode ver esse jogo. Não. Todo mundo é punido junto. Né? Gente que não invadiu o campo é punida, enfim. Aí tá aí a expulsão do Rossi. E eu tô com o Paulucci, cara. Remete realmente àquela situação da pandemia. É terrível. O jogo de futebol ele perde muito sem a presença de público. E num momento como esse, em que os jogadores precisam estar concentrados, às vezes a atmosfera do estádio ajuda nessa concentração. O estádio vazio pode quebrar um pouco essa concentração. E aí você tem um jogo com mais erros que acertos. Tudo bem que Cruzeiro e Vasco vêm errando muito mais no campeonato do que acertando, com ou sem público. Mas achei um jogo frio, um jogo chato em vários momentos. E o jogo pouquíssimas frio, ele oportunidades. favorece. O jogo frio, ele favorece o adversário. Ele favorece quem chega à nossa casa, porque
era muito melhor para o Cruzeiro ontem que a torcida elevasse um pouco esse nível. Pilhasse o jogo. Pilhasse um pouco mais. Não pilhar no sentido, né, de deixar o time mais agressivo em campo, não é nesse sentido. Mas no sentido de fazer o time se sentir em casa. Porque aí o Vasco consegue jogar num campo que se torna praticamente neutro, começa melhor a partida, né? O início do Vasco é melhor no jogo, depois decai, aí o meio-campo do Vasco não funciona muito bem, o Cruzeiro consegue explorar as costas dos volantes, isso aconteceu durante bastante tempo, e aí o Cruzeiro vira o jogo. Mas aquela reta final onde o Vasco, depois das mudanças do Ramon Dias, o Vasco melhora, tem muito a ver também com essa questão de não ter torcida no estádio, porque ali talvez o Vasco não teria tanta facilidade de reverter o cenário de uma partida que se desenhava para uma derrota do Vasco. E depois do empate, achei o Vasco mais próximo da virada. A gente está analisando o último lance que foi do Wesley, mas o Vasco estava rondando mais a área do Cruzeiro e o Cruzeiro muito dependente de uma outra escapada. O Sebastião perdeu um gol inacreditável também de cabeça dentro da pequena área. Ali é só desviar do goleiro. Do lado do Vasco não teve a cobrança que teve do lado do Cruzeiro. Ele foi mais acolhido. Esse aí você também perderia, olha aí. Esse perderia com grande categoria. Mas esse eu também não consigo desculpar o Sebastião. Também não consigo defender. Ele tenta tirar demais do goleiro. Eu acho que ele tenta tirar bastante do goleiro, mas está de frente para o gol dentro da pequena área. Ele não tem marcação, ele pula sozinho. A diferença é que o Sebastião busca a bola, né? A do Wesley é o contrário, a bola que busca o Wesley. Nesse, ele faz o movimento e acaba errando no final ali o movimento. E ali o acolhimento que eu relatei já começa em campo, com o Medel abraçando. Depois acho que a gente tem até o trecho do Ramon Dias falando sobre ele, não é isso? Acho que o Ramon fala muito do que o time está mais competitivo. Fato, o Vasco está muito mais competitivo. Está muito mais preparado para fugir dessa situação. Mas nesse lance aí, o cara é centroavante, o cara é atacante. Ele busca a bola, ele está equilibrado. Ele está posicionado para cabecear e fazer o gol. Sabe? Ele está a 2 metros do gol. Ele errou, é um movimento que pode errar. Não estou falando que ele não é um ser humano, tem direito de errar. Mas foi um erro grosseiro para um atacante como é o Sebastião. Eu vou ser corporativo de novo. Eu acho que ele não chega tão à vontade para cabecear essa bola, não. Ele tem que ajeitar o corpo. Ele erra a bola. Ele precisa ajeitar o corpo. De novo, talvez, se ele tivesse preparado um pouco mais para receber esse cruzamento, mas a bola chega um pouquinho atrás do que ele imaginou. E olha como ele sentiu ter perdido o gol, né? Você para de legislar em causa própria. Eu estou corporativo com os perdedores de gol hoje, porque eu sou um deles. Quer dizer, eu era. Nem isso eu sou mais, que eu já parei de jogar bola. Vamos com o Ramon Dias primeiro e depois a gente aproveita para ouvir o Autuori. Então aí, os técnicos da partida de ontem. Y Seba me gustó, me encantó, me gustó muchísimo, tuvo 2 ocasiones, es muy peligroso, se está adaptando al fútbol brasilero, pero cada vez está creciendo mucho más. Tuvo 2 chances para poderla conquistar, es una lástima que no pudo convertir porque está haciendo un esfuerzo enorme, está trabajando, está duro, sabe que cuando el poco tiempo que le puedo dar, da al máximo y realmente él y Seba él y Paulo fueron muy peligrosos en el segundo tiempo, que creo que merecíamos ganar. Vacilamos nos 2 gols. E não tem que ficar de justificativa e bengala, tá certo? O que eu acho no futebol é os erros não podem ser personificados. É o sistema como um todo que tem que assumir isso. E nós sabíamos que o Vasco ia começar a alçar a bola na área, estávamos preparados para isso, e bola parada, muito mais, porque sabíamos que essa bola ou vem no primeiro ou vai no segundo para preparar para dentro. E aí erramos. E quando se erra, paga-se o ônus por isso. Entende? Então, iniciamos bem o segundo tempo, com chance de fazer o gol, e terminamos o jogo com chance clara, né? Em que não fomos ali efetivos e muito menos eficazes. Eu vejo o dia a dia e vi a necessidade de um jogador com características dele. Não é vontade pessoal, são necessidades. A análise de vocês, de torcedores, perfeito, cara. Pô, eu não estava aqui o tempo todo, eu não vi. É um jogador que, certamente, quando não estiver aqui, outras equipes vão querer, porque é um jogador que, se ninguém falar que tem gol, pô, entendendo? Eu já vi artilheiros no mundo passarem temporada sem poder repetir aquilo que normalmente fazem. Entende? Então é isso, cara. Eu não vou abrir mão de contar com todos os jogadores e utilizá-los no momento, dependendo da sua característica, ok? Se ele faz aquele gol, qual era a pergunta aqui? Me explica.
Como ele não faz, aí, porra, vem isso. Eu quero saber qual seria a questão se ele fizesse o gol que ele perdeu. Ele perdeu. E tem que ser assim, reto. E ele sabe disso. Mas as perguntas são feitas em cima do que aconteceu. Do que acontece não no jogo. E não do que não aconteceu. Realmente, a pergunta seria outra. A gente poderia estar tratando como o herói do jogo, né? Exato. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, assim, tanto o Ramon quanto agora o Paulo Autuori, eles estão inseridos num universo de que você tem que corrigir muitos erros. Erros que passam pela questão emocional, 2 times pressionados. Os erros acontecem até, às vezes, a favor. O drible que o Pumita deu é um drible errado. Ele erra o drible, ele conta com a física. É um jogo, um drible para ser estudado pela física. De rotação da bola. Ele erra o drible e acaba tirando... A bola quica de um jeito que tira ele primeiro, depois tira o marcador e depois ele acerta um belíssimo chute. Mas também não dá para dizer que naquele chute ele falou, vou meter a bola lá. Ele tem o mérito de ter arriscado. Exatamente. Vou tentar. A bola caiu aqui, né? Mas são times pressionados, que mesmo até com jogadores experientes, você fica muito mais próximo do erro que do acerto. Mas eu acho que na base do discurso do Autuori ali, né, Paulo, está o seguinte, olha só, não venham me pedir cabeça agora. É reta final de campeonato, eu quero contar com todo mundo. Não é porque um jogador perdeu um gol, ou porque o outro está mal, ou porque a torcida tem implicância que eu vou abrir mão. Eu preciso usar 100% do material humano que eu tenho à minha disposição. E a torcida tem pegado, de fato, muito no pé do Wesley por ter sido um jogador contratado por 16 milhões de reais numa transição de associação para a SAF, em que o Cruzeiro prometia austeridade nas contratações. E acho que o recado do Paulo Autuori é justamente esse. Como o Éboli disse, são muitos erros a serem corrigidos. E, para mim, o Paulo Autuori tem a dificuldade ainda de tentar reverter as dificuldades do meio de campo que vinha sendo um dos setores mais estáveis e regulares desse time do Cruzeiro. O Paulo Autuori, já um pouco antes, perde o Lucas Silva por uma lesão grave. E ontem, o Paulo Autuori não teve 2 jogadores importantes também nesse setor. O Matheus Jussa ficou de fora de última hora, porque no treino anterior à partida teve uma lesão importante. Ele, inclusive, não deve nem voltar, vai ser avaliado essa semana, mas pode ser que ele não consiga atuar nem nesses últimos 4 jogos que restam do Campeonato Brasileiro. E perdeu o Nicão também, que estava apresentando um quadro febril antes da partida. E, bom, o Cruzeiro, o Jussa é um jogador mais de contenção, né? Um jogador mais de marcação. Mas o Lucas Silva e o Nicão são jogadores importantes nessa fase de construção do Cruzeiro. E, na minha percepção, o Cruzeiro teve muita dificuldade de fazer essa ligação, fazer a bola chegar ao ataque, principalmente no segundo tempo. Tanto que a expectativa, a esperança de boas jogadas, a válvula de escape para que as jogadas e as oportunidades fossem criadas eram nessas espetadas, esses lances individuais, como também foi o lance do Arthur Gomes no primeiro gol do Cruzeiro. O recado do Paulo Autuori é esse. Acho que ele até compara o Wesley com o Gabiru, que fez o gol do título mundial do Internacional. Fala, gente, o Gabiru estava sendo extremamente criticado naquela época, foi lá, fez o gol do título. Acabou o gol do título, ele continua a ser muito criticado. Mas é isso. Para mim, ele quer dizer o seguinte, mesmo jogadores que não estão bem, que não têm sido importantes, decisivos, como o Wesley, vem sendo muito criticado nessa temporada, podem decidir um jogo como esse de ontem. Ele poderia ter decidido. Eu acho que esse é o sentimento do Autuori. Ele podia ter feito o gol. Não fez, mas as críticas da torcida e de todos são inevitáveis por conta do gol perdido. E no trecho que a gente mostrou da entrevista do Ramon Dias, tem uma tentativa de manter a tranquilidade, né? Ele não está querendo... ele sabe que essa reta final é tensa, né? Que o Vasco vai ter que negociar rodada a rodada a permanência na Série B, então não quer criar um... nem pode, né? Nem ele nem o Autuori podem perder o grupo agora. A principal arma de quem luta contra o rebaixamento é o coletivo. Agora, ele valoriza de novo, né, a entrega do Vasco. A gente vê um Vasco mais competitivo nesses últimos jogos, mas nesse jogo especificamente eu achei um Vasco desorganizado. Acho que o time foi se ajeitar e o Cruzeiro parou de construir, de criar jogadas na segunda etapa, muito pelas mudanças do Ramon Dias. Quando entrou o Jair como volante, ali o Vasco começou a se ajeitar. Porque existia um espaço muito grande, falta de compactação, que a gente viu o Vasco fazer em outros jogos, nesse jogo não aconteceu. Uma linha de defesa que acabava deixando muito espaço nas costas dos volantes mal posicionados, era um time muito espalhado dentro de campo. Eu acho que essa é a maior dificuldade do Ramon Dias, de conseguir essa regularidade coletiva no Vasco. Que a gente vê jogos em que o Vasco se alinha bem, se compacta, consegue ser organizado taticamente, e em outros o Vasco não consegue repetir.
Aí, nessa partida contra o Cruzeiro, o Jair entrou bem e acabou corrigindo bastante desses espaços. Né? O Peck depois pelo lado direito, enfim, o Vasco começou a jogar melhor. Mas pode ser que na próxima rodada o Jair já não consiga repetir esse desempenho. Acho que essa é a grande dificuldade do treinador, porque ele não consegue ter uma resposta coletiva em sequência. É um time que joga bem coletivamente uma partida, depois já joga espaçado e não consegue manter o mesmo alinhamento na partida seguinte. E eu acho que o Ramon ele consegue fazer essa leitura. Ele tenta agregar o grupo agora também, porque sabe que é só na superação até individual dos jogadores em campo que ele vai conseguir os resultados que estão faltando. O Ramon Dias, no início, ele apanhou um pouquinho para entender, né, características e capacidades dos jogadores. Eu acho que agora ele já tem uma leitura. Por exemplo, eu acho que nessa reta final, pelo menos, não abriria a mão do Gabriel Peck, que é um jogador que entende esse momento, que entende a atmosfera dos jogos, é um cara que taticamente é um híbrido, ele pode funcionar bem. E eu acho que ele já começa a fazer essa leitura de priorizar já alguns jogadores que estão mais inseridos nessa reta final, em que, às vezes, o emocional é muito importante, né? Ele muitas vezes é importante. E você tá pilhado na medida certa, você vibrar num jogo, você tá presente, isso aí é muito importante. O Vasco tem, comparando as duas trajetórias, as próximas partidas de Vasco e Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma trajetória aí, olha, complicada.